Olá, compatrícios, amigos e defensores do governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, eleito democraticamente pelo povo soberano da nação brasileira. Esta matéria tem o título de Barulho Patriótico. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe o povo de todos os rincões deste imenso país abra os olhos para a realidade dramática que estamos vivendo e vá para a frente dos quartéis do Exército Brasileiro pedir o fechamento das casas legislativas e mais o Supremo Tribunal Federal, STF. Se os brasileiros soubessem como se livrar de Sua Excelência, o senhor Rodrigo Maia, presidente da mais alta casa legislativa do Brasil. Se os brasileiros soubessem como se livrar de Sua Excelência, o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Se os brasileiros soubessem como se livrar dos excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Federal, STF. Brasileiros, vocês se lembram do que fez o príncipe regente Dom Pedro I quando a metrópole tentava inviabilizar os projetos de autonomia política do Brasil? Entre urros de dor e brados de alegria, ele declarou independência ou morte. Hoje vivemos os mesmos sentimentos de Dom Pedro, porém numa situação mais difícil, pois somos dependentes do guardião da Constituição Federal, o Exército Brasileiro. Pois esse mesmo brado tem que evocar na frente de todos os quartéis do Exército Brasileiro. Não adianta convocar o povo para ir às ruas para que alguns dos dois poderes da República recuem em determinadas decisões tomadas, pois eles não vão recuar, já que os presidentes desses poderes são soldadinhos de chumbo do Exército Vermelho. Então, cabe a nós brasileiros, o povo de bem desta nação, de ir para a frente dos quartéis e não pedir, mas convocar o Exército Brasileiro que nos resguarde contra o Exército Vermelho, liderado pelo celerado Luiz Inácio Lula da Silva, que se considera dono deste país. O povo brasileiro, em manifestação na frente dos quartéis, tem que erguer cartazes com dizeres e letras garrafais, com dizeres pedindo o fechamento do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, STF. Porque é imprescindível cartazes nas manifestações, para que organismos internacionais não impetrem recursos junto à Organização das Nações Unidas, ONU e outros tribunais afins, a fim de anular o que foi decidido pelo povo soberano da nação brasileira. Se nós, patriotas, não tomarmos providência contra o quartel do Exército Vermelho, que são as duas casas legislativas, mas o judiciário e o nosso amado presidente
Jair Messias Bolsonaro vai continuar refém de um parlamento presidido por homens sem escrúpulos, com a devida anuência da mais alta corte judiciária. Um abaixo-assinado está sendo feito na internet para o fechamento da Câmara e do Senado. Quanta ingenuidade! Você já viu entregar o galinheiro para a raposa tomar conta? Com riso de escárnio, esse abaixo-assinado vai parar na lixeira. Não adianta levar milhares de manifestantes para as avenidas das maiores cidades deste país, se o povo apenas produzir barulho patriótico. Esse barulho patriótico tem que aflorar da alma dos manifestantes do povo, mas ainda assim não será suficiente para causar o efeito esperado, sem cartazes com letras garrafais na frente dos quartéis do Exército Brasileiro. Lembramos mais uma vez que os cartazes têm que ter dizeres exigindo que se feche o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, STF, por tempo indeterminado, para expurgar todo o excesso de ilegalidade, imoralidade e ingerências praticadas pelas autoridades destes poderes, inviabilizando a governabilidade do nosso atual presidente da República Federativa do Brasil. Desde que o governo sério do regime militar entregou o poder à esquerda, o povo brasileiro não mais teve sossego e tranquilidade, pois nossos representantes dos dois poderes sempre roubaram descaradamente o contribuinte, aprovando projetos antipopular em troca de propinas. Armou-se então o circo do caos, abre aspas, decretando, fecha aspas, o verdadeiro Estado anárquico de direito, sob o auspício de uma democracia que o brasileiro nunca viu nem a sua sombra. Brasileiros amigos, dia 15 de março, terceiro domingo do mês, vamos para a frente dos quartéis, se preciso for de joelhos, reivindicar nossos direitos do fechamento das duas casas legislativas e mais a mais alta corte judiciária do país, que envergonha todos os brasileiros. Avante! Até o dia 15. Meu muito obrigado.